Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Bomba, bomba, bomba. Alexandre de Moraes está na Berlinda. Olha aqui comigo. Alguns anos depois, o Brasil e as mulheres sofreram um duro retrocesso. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff serviu não apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país. Foi também a tentativa de calar milhões de vozes femininas, porque o autoritarismo não apenas odeia, ele também teme as mulheres. A repetição dessa narrativa de Lula de que o impeachment de Dilma foi um golpe é uma prova concreta da seletividade e da parcialidade dos atuais ministros do Supremo. Quando alguém de direita faz qualquer crítica à atuação dos ministros ou a decisões específicas, isso é tratado como ataque à instituição. Mas esses mesmos ministros não dizem uma palavra sobre a acusação feita por Lula, que trata o próprio STF como responsável por um golpe. O processo de impeachment de Dilma seguiu todo o rito constitucional. Ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e sua legalidade foi confirmada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Quando Lula diz que o impeachment foi um golpe, ele está acusando a Câmara, o Senado e o STF de serem golpistas. Só que para essas acusações, para esses claros ataques, os ministros não têm olhos e não têm ouvidos. Um amigo trouxe para mim que está repercutindo no Brasil uma tese de que o Trump estaria puxando, o freio de mão do Marco Rubio para não deixar ele marcar um gol no assunto Brasil, porque isso o deixaria muito grande e ele estaria numa disputa contra o atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, na sucessão do Trump, na eleição de 2028. Não faz sentido absolutamente nenhum esse tipo de coisa. Então quer dizer que o presidente não vai deixar um ministro seu fazer algo bom, porque senão o ministro vai ficar muito grande, vai ganhar capital político? Não faz sentido nenhum. Mas de qualquer maneira, fica aqui expresso para vocês essa minha opinião na torcida de que a inteligência dos brasileiros não seja tão baixa a esse ponto. Seguinte, eu falei, mas ministro, o Pacheco tem o apoio do Davi Alcolumbre, do Senado e dos ministros, Alexandre de Moraes, por exemplo, mais notadamente, que vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 2027, a corte vai ser presidida por ele. E eu disse, só que o presidente Lula não me parece, não tem o perfil de quem faz um ministro para agradar outro ministro. Tanto que o Lula falou, agora a indicação é minha. Tem muita gente falando, mas a indicação é minha. Não podem tirar um poder que é do presidente da República, que é de fazer a indicação. Então já é uma reação um pouco a isso. E aí o ministro me respondeu o seguinte, falou, Daniela, mas o presidente também sabe o quão importante é construir maiorias aqui dentro. Ou seja, se pensar no curto prazo, vai de Messias, Se pensar em alguém que vai estar com ele ali, vai de Messias. Se pensar numa costura mais a médio prazo, deveria ir de Pacheco, entendendo que vai haver sempre uma margem ali, que ele já tem uma turma, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal para chamar de sua, e é uma turma que vem agindo diligentemente contra o que foi considerado, por exemplo, a tentativa de golpe. Eu não sei se vocês acompanharam aqui, segundo um levantamento da IBESP, revela um cenário hipotético. E nesse cenário, acreditem, Jair Messias Bolsonaro venceria o Lula em um segundo turno. A turma Albeta quer buscar quem poderia ser o opositor da esquerda, mas continua ainda no Jair Bolsonaro. Por que você acha que o Bolsonaro está lá? Por que você acha que o Bolsonaro... Não sei. Já que esse Guilherme Amado ele insiste em pronunciar o nome do Felipe Martins, eu vou escancarar ele agora a todo o Brasil. Eu vou dar um fato agora com exclusividade de quem é esse canalha que foi um dos responsáveis pela prisão injusta de Felipe Martins. Todos sabem que ele utilizou o token do jornal Metrópolis para fazer uma matéria falsa que deu causa à prisão de Felipe Martins. Mas não para por aí. Olhem só o que o Brasil vai saber agora. No mesmo ano que esse indivíduo fez isso, a ONG que ele é diretor recebeu R$400 mil da USAID. Exatamente isso. Agora, será que ele fez essa matéria a pedido
da USAID, a pedido do próprio Metrópolis. Fato é que você será processado. Não tenha dúvida que você será processado e todos que o auxiliaram, seja essa ONG, seja o Metrópolis, seja quem for, serão processados também. A conta vai chegar para você, cidadão. Brasil, vejam isso. Esse indivíduo é diretor de uma ONG que recebeu 400 mil reais da USAID em 2023, nas proximidades da data que esse canalha divulgou uma matéria falsa utilizada para prender injustamente Felipe Martins, tá bom? Agora o Brasil sabe quem é você, cidadão. Ela foi avisada que ela figura na próxima lista dos sancionados pela Lei Magnitsky. Essa lista é feita por aqueles 4 que condenaram Bolsonaro: Careca, que já sabemos, Flávio Bandino, Zanin e Carmen Lúcia. Como ela tem muitos interesses nos Estados Unidos, inclusive um apartamento de luxo em Nova York, no Central Park, que ela comprou em 2014, além de ativos que ela também tem investidos naquele país, tudo através de uma offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Ela, com medo, vai pedir para sair. Recebeu esse telefonema e depois, numa conversa com assessores, um deles vazou dizendo que ela está desesperada e apática. E já que o Barroso saiu, ela não queria ser a primeira, ela disse que poderia sair também. Os ratos estão abandonando o navio e Carmen Lúcia é mais uma que vai tentar fugir da Lei Magnitsky. Eu acho um pouco tarde, em todo caso. O pior disso tudo é que com isso o Bandilmo vai colocar, em se confirmando a saída dela, ele vai colocar mais 2 já nesse ano ou no início do próximo ano no Supremo. Aquilo que já é um ninho de ratos. Eu não sei o que vai virar. Imagina 2 indicados pelo bandido, ou seja, mais 2 bandidos para empestear, para embostear a Suprema Corte. Puta, onde esse país vai parar? Por isso que eu falo, que eu peço, imploro, Carmen Lúcia, fique só mais um aninho, espere até o próximo presidente que nós desejamos, contrariando o TSE, que não seja o bandido de novo. Quem sabe um presidente de direita coloque alguém que presta na Suprema Corte. A gente sempre quis ver esses caras fora do Supremo, né? E as mulheres também. Agora ele saindo no pior momento que poderia. No próximo mandato presidencial ela já sairia junto com o Gilmar Sapão e junto com o Luiz Fux. Então o próximo presidente terá 3 indicados que ele poderá colocar na Suprema Corte. Imagina se colocarem o Bandilmo de volta lá. Já são 3, com mais a vaga do Barroso que abriu, e os mais 2 que ele já colocou, são 6. Aquela corte que já é aparelhada vai ficar um Deus nos acuda. Vamos torcer e rezar para que isso não aconteça. Olha a nossa situação, a gente tem que implorar para Carmen Lúcia ficar no Supremo. Estamos numa situação absolutamente desesperadora. Sim. Tá essa confusão toda de ter viajado, não viajado. Em que isso pode implicar ali para tudo, né? Mas inclusive para nossa política? Alba, isso daí é seríssimo, né? Porque a gente tem o CBP, que é a alfândega dos Estados Unidos, agora carimbando, dizendo ele não entrou. Pô, quem que pode ser mais autorizado que a alfândega dos Estados Unidos a dizer o Felipe Martins não entrou aqui? Agora, o problema é que ele hoje está preso. Por quê? Porque ele teria fugido para os Estados Unidos. Ou seja, ele está preso porque ele entrou. E aí vem a alfândega dizendo, ele não entrou. Então por que ele está preso? Essa é a grande questão. O Felipe Martins hoje não é só um preso político, é um preso ilegal. Não só ele, como o Bolsonaro. Aqui eu vou fazer o paralelo porque é inevitável. Sim. Veja, o Bolsonaro, ele está preso dentro do inquérito do qual ele foi excluído. Como é que você pode estar preso dentro do inquérito que você foi excluído? É que nem, Emílio, se chegar e falar assim, ó, eu perdi uma ação, perdi em primeira instância, 10 mil reais, tenho que pagar 10 paus. Aí eu vou lá, recorro e ganho.
Eu tenho que pagar os 10 paus da primeira instância se eu ganhei em segunda? Você ganhou, você tá livre. Cai os 10 mil, eu não preciso mais pagar. Então, se ele tem um inquérito, naquele inquérito foi determinada a prisão dele, e ele depois é excluído, cai a prisão. Pô, é automático. Certo. Se não cai, se não é revogada, inclusive de ofício, não precisa nem pedir, se não é revogada de ofício, simplesmente ele está preso ilegalmente. É uma prisão não só política como ilegal. A dele, do Bolsonaro e do Felipe Martins. Então a gente está diante de um Estado que não é mais apenas político, a gente está diante de um Estado que é ilegal. Né? Nós temos medidas ilegais tomadas hoje pela Suprema Corte. Como é que a gente lida com isso? É um absurdo. Fora que lá ainda tem isso, né? O que os Estados Unidos não estão pedindo desculpas que eles erraram. Olha, a gente disse que ele entrou e agora a gente está reconhecendo que a gente errou. Não, ele está dizendo o seguinte: tem aqui um registro inserido falsamente na alfândega. Então, mas isso alguém entrou? Como é que eles vão? Como é que eles vão? Porque aí entra os Estados Unidos. Que alguém entrou com um passaporte fake desse? Não, alguém pegou, inseriu no sistema dos Estados Unidos uma entrada falsa. Alguém de lá. Alguém de lá. Dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Do governo americano? Pois é, do governo Biden. E aí a preocupação, inclusive, do Trump e do governo de investigar esse troço. Porque, imagina o risco para terrorismo. Mas isso é uma corte internacional, americana. Alguém vai ter que julgar nos Estados Unidos para julgar o que aconteceu aqui no Brasil. Tem um caso do Felipe Martins hoje, dentro dos Estados Unidos, sobre isso. Eles estão investigando e há o interesse, portanto, dos Estados Unidos em investigar isso a fundo, justamente porque mexe com a segurança nacional deles. Sim. Você não pode inventar uma história. Pô, não pode. Se você consegue burlar a alfândega dizendo que Sim. Se disser, o Marcília entrou lá nos Estados Unidos e eu não saí aqui de casa... Pô, então amanhã o que se faz lá com um terrorista? Quando pode dizer que ele entrou ou pode dizer que ele não entrou e o cara entrou? É uma checagem, uma proteção, né? Uma proteção essencial. Então isso tudo está sendo investigado e é muito importante dizer, os Estados Unidos não estão pedindo desculpa que eles erraram, eles estão dizendo, nós vamos investigar por que tem uma entrada falsa aqui dele registrada. Eles registraram, ele não entrou fisicamente, mas tem um registro falso de uma entrada. Percebe a gravidade desse troço? E outra, qual o interesse dos Estados Unidos em registrarem um negócio falso sobre o Felipe Martins? Quem é o Felipe Martins para os Estados Unidos? Então, a suspeita, claro, é de que alguém com interesse, no caso, fez isso. E aí a grande questão é quem, por quê e como. Resta uma esperança sem o bolsonarismo. Aquele fome da questão do Ratinho Júnior. A matéria fala o seguinte: Centrão cogita abandonar o Bolsonaro e já fechar com o Ratinho Júnior. Amém. Amém. Grande conservador Giovanni Moraes se vende na internet como um dos grandes alunos do Olavo de Carvalho. Aí o Mafinha comenta, né? Bolsonarismo é odiado por pessoas que se dizem de direita. É odiado mais por pessoas que se dizem de direita do que pela esquerda. E o que o bolsonarismo fez? Roubou? Corrompeu? Não. Apenas existe e ocupou o lugar do PSDB como direita, mas dessa vez, uma direita de verdade. Aí temos outro exemplo. O marceneiro do Metrópolis, após propagar desinformação e tentar blindar o seu amigo Guilherme Amado e o jornal que ele trabalha, o Metrópolis, colocou: eu publiquei um pode ser como uma teoria, não cravei em nenhum momento que isso aconteceu, e organizaram, quem organizou? Será que foi o Carlos Bolsonaro? Uma onda de ataques baseada em um pode ser. Eita! Quando eu fico nervoso, mano, vai ficar coçando. Aí vem o Alan dos Panos, né? Perfil ligado ao MBL. Se discordar 1 milímetro do bolsonarismo, eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Enviam, né? Assim, é um sinal. Você aperta um botão, né? Aperta um botão, aí dispara os ataques. Agora querem intimidar jornalistas com processos. Quando chegar 2026, vão pedir voto. Para quem? Para vocês que anularam o voto? E que pregaram o voto nulo? Acho que nem adianta pedir para vocês. Por que vocês votariam, né? Nas últimas eleições foram quase 40 milhões de votos nulos e abstenções. Sim, o seu foi um exemplo. Nesses últimos 4 anos, esse número já aumentou e muito. Continue o ótimo trabalho, patriotas. Pronto, é isso aí mesmo, irmão. É Lula 26, né? O MBL já deixando claro. O MBL tá deixando claro que é Lula 26. O MBL deixa claro, né? Aí a Atsuki fala assim, né?
Se discordar 1 milímetro do bolsonarismo, eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Essa é a única frase que importa. Ela é o gancho, a consequência e a narrativa do discurso posterior, revelando a premissa distorcida, a inversão entre vítima e torcedores do opressor e a instrumentalização de uma frase aparentemente inofensiva para validar uma narrativa política e moral conveniente. A partir dela, o autor generaliza, distorce e reafirma a velha tese de que a culpa de tudo é do bolsonarismo. E ela encerra falando o seguinte, né? E se você divide essa frase em 2 blocos, o primeiro, se discordar 1 milímetro do bolsonarismo. E ela fala assim, ó, a discordância nunca foi um problema. O problema começou quando vieram a difamação, a perseguição, o alinhamento com o regime do Moraes, a desumanização dos bolsonaristas. E aí a ação gerou uma reação. E quem ajudou a semear a censura, hoje se coloca como vítima. O Samuel Pancha foi além, né? Além da censura, ele ajudou na prisão. Ele torceu, ele é um grande torcedor. O homem do Shadow Cabinet, um dos episódios mais nefastos da imprensa brasileira, né, contra o governo Bolsonaro. Aí a segunda parte da frase, né? Eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Essa ideia remonta a 2019, quando o mito do GDO foi criado e usado como justificativa para a abertura do inquérito das fake news. Desde então, nenhuma prova concreta surgiu, mas as consequências foram reais e devastadoras na vida de inúmeras pessoas como Felipe Martins. Idólatras, ao contrário do que o perfil sugere, são apenas pessoas conectadas ao mesmo assunto. O perfil acerta ao colocar, entre aspas, a liberdade relativa, porque um grupo que aceita anistiar, até mesmo Moraes, prova que, além de defender a liberdade, defende o perdão. Uma única frase carrega histórias e fatos que podem ser usados para o bem ou para o mal. E nem precisa ser alguém antipetista. O mau caratismo não respeita ideologias nem padrões. E olha isso aqui agora. André Sadi publicou a matéria. Com Lula Trump, direita vê cerco se fechando e aponta Eduardo Bolsonaro como o novo Olavo de Carvalho. Para eles, o filho de Bolsonaro está a caminho de se tornar um novo Olavo de Carvalho, ou seja, ele ficaria nos Estados Unidos fazendo vídeos e vendendo livros, pois seria muito difícil voltar ao Brasil. Aí o grande Silvio Grimaldo, esse daí extremamente respeitado, né? O Bernardo Kister, amigo pessoal, montaram jornais juntos. Bernardo que adora me difamar, amigo do Flávio Mockler também. Eu leio um negócio desses e não sei exatamente como reagir, fico pensando. Mas a primeira reação é, a direita é um negócio que precisa acabar. Pronto, tem que acabar. E o errado sou eu. Eu quero dividir a direita. O Silvio Grimaldo quer acabar. E o radical sou eu, viu? Eu só quero dividir, pô. O cara quer acabar. A galera chama ele de cara de cu de frango. Até parece mesmo. O que eu fico de cara é o ressentimento desse maluco. Porque perdeu o carguinho no governo. Nunca mais foi o mesmo. Você vê, esse cara tava no MEC. Tem lá a livraria dele, né? Vídeo editorial. Livraria editora também. Rapaz, se você olhar o que esse cara comentou ao longo dos anos e a turminha dele, do Nadalim, tu não acha quase nada. É como se o Nadalim nem tivesse continuado no governo Bolsonaro. É como se o Nadalim não tivesse entregado nada. Nada ao longo dos anos. E às vezes as pessoas não se questionam, né? E sobre esse tipo de assunto ninguém fala muita coisa, porque são alguns bodes sagrados da direita. Com pessoas que você não pode questionar, né? Porque você está errado. Eu só quero dividir. Sabe? Separa. Quem tá com o Bolsonaro, quem tá com o Centrão. O Silvio Grimaldo, ele quer acabar logo essa porcaria toda. Aí é bom que só tem esquerda, né Silvio? Aí pra responder essa turma toda, o Cauã achou essa linda postagem aqui do Olavo, né? Uma direita anti-Bolsonaro é como um pinto anti-ereção. Vai descontrair, né? Mas, gente, não tem condição pra ser uma coisa dessa, sabe? Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Além do PT, olha tudo que tá acontecendo. Além do PT, olha tudo que tá acontecendo. Enquanto a galera fica nesse papo besta, tem que unir a direita, unir a direita. O que mais tem que ser feito pra unir a direita? O que mais tem que ser feito? É o quê? Bolsonaro vai arrumar carga aí pra todo mundo ao redor do país e apoiar as candidaturas que só as candidaturas que eles querem, chancelar. Pelo amor de Deus.
Não dá, né? Ciro Nogueira aí cada vez ganha mais apoiadores. Só a nata. A nata aí de quem diz que, enfim, que quer resolver as coisas no Brasil. E pra gente chegar aqui nos finalmente, pra gente falar de notícias positivas. Começar a semana com as tretinhas, é bom, né? Escute isso aqui, um bate-papo no Pânico. O Daniel Zuckerman começa falando e depois passa a palavra pro Alba. Mas o que eu trago aqui é que o relator, o Marcelo Freitas, decidiu arquivar o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Sabe que o PT continua, né, as acusações, né, do decoro, por apoiar as sanções, fica sempre a dupla narrativa, mas o Albeta, que sempre acompanhou, né, o Eduardo Bolsonaro por lá, pelo menos agora a gente tem uma indecisão, né, se ele vai ou não ser candidato. Ele se manifestou muito, né, sobre essa história, mas é uma vitória, né, principalmente para ele, em relação à cassação, porque a turma, né, do PT, principalmente, quis derrubar o mandato dele, mas ele continua no jogo e tem uma expressão política muito forte, né? O Eduardo Bolsonaro, com todas as situações que aconteceram até agora, ele teve uma boa movimentação política, ou não, Albeta, você que acompanhou o Dudu? Eu acho que sim, né? Ele deixou o próprio mandato dele para fazer ali o que ele acredita nos Estados Unidos, participar de tudo isso. Agora, esse é o problema da direita, né? O ano que vem, que tem toda essa briga, que ainda tem o Bolsonaro, e a gente sempre fala que quando o Lula estava na mesma posição, não tinha já tinha manifestações para libertar o Lula e tal, isso não tem na parte da direita. Não tem, né? Quando é com Lula tem tudo, quando é da direita não tem nada. E é assim. Ele continua no jogo, né? Sob Eduardo, tem uma expressão política muito forte. Quando eu estava na mesma posição, já tinham manifestações para libertar o Lula e tal. Isso na parte da direita não tem, né? E pra gente começar a falar de mais notícias positivas, antes de mudar de tema, Trump começa a demitir funcionários públicos por causa do shutdown nos Estados Unidos. A gente comentou bastante sobre isso na semana passada e as demissões não são aleatórias, são em locais bem específicos. Tá indo pra cima em especial dos democratas. Esses sim são um grande problema. E o Max fala assim, ó, essa jogada do Trump de deixar os democratas fecharem o governo americano foi genial demais. Ele tá cortando o gasto do governo e demitindo funcionários públicos. E o melhor é que ele pode dizer que a culpa é dos democratas. Quanto tempo a esquerda vai aguentar isso? Não sei. Eu sei que a esquerda não tá sabendo nem por onde ir diante das últimas. O Assis Moreira deve ser primo do Jamil Chad, né? Mora também em Genebra. Não sei se é flautista, não sei se toca nenhum instrumento musical, como o grande Jamil, que adora um chorinho. Publicou uma nota maravilhosa, de verdade, maravilhosa no Valor Econômico. Eu fiquei assim, sem entender, né? Eu acho que é porque o que tá acontecendo é tão importante que ele falou, cara, eu tenho que contar. É melhor contar, sabe? Porque eu acho melhor contar. Por bem até do empresariado brasileiro. Como o chefe do USTR explica o plano de Trump? Lá tem um plano, né? No Brasil, a gente ainda não tem. Para o representante comercial dos Estados Unidos, soberania se produz, não se negocia. Não nasce do nada e, sabe, você não vai ficar negociando ela, né? Não vai colocar na mão de alguém. Não é o que dá para comercializar. A Faria Lima vai precisar de Rivotril para ler isso, porque quando o americano cita Hamilton para dizer que o comércio é instrumento e não religião, ele está na prática chamando o neoliberalismo global de seita autofágica. Quando o chefe do comércio americano diz que soberania se produz, ele está desmontando a ideia de que desenvolvimento nasce da intenção passiva aos mercados globais, da integração passiva aos mercados globais. É o retorno da geoeconomia como fundamento político. A riqueza de um país não está no dinheiro que circula, mas no que ele é capaz de produzir. E vamos dar uma olhada. Essa matéria, ela é maravilhosa, de verdade, maravilhosa, traz muita esperança, não é que traz nem esperança, né, porque já está acontecendo, só está contando que já está rolando, traz na verdade até inveja, porque ainda está longe no Brasil de ter algo assim. O Assis Moreira, jornalista da Globo, ele é correspondente do Valor Econômico em Genebra desde 2005 e já cobriu o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab 28 vezes, veja, né, mas vamos lá. A tensão volta a subir entre os Estados Unidos e a China, atropelando a distensão temporária negociada entre as duas maiores economias do mundo, Robert Lighthizer. Não sei como é que eu vou falar Robert Lighthizer.
não é, obviamente não é Lightyear, né? Mas enfim, que foi o arquiteto da política comercial no primeiro mandato de Trump, disse no sábado, em entrevista no Financial Times, que a noção de que você pode ter um acordo que resolva o problema entre os Estados Unidos e a China é absurda. A ideia do comunismo é dominar o mundo. Para ele, a dependência da defesa americana em relação à China para peças essenciais é um dos problemas sérios a resolver. A gente vai falar dessa entrevista também. A gente também vai falar dessa entrevista. Mas eu quero dar um break. Quantos economistas ou pessoas do mercado financeiro vocês já escutaram falando que o comunismo não tem como fazer acordo, porque o objetivo do comunismo é dominar o mundo? E falar isso para criticar a China. Quantos vocês já viram, né? Ou seja, aqui estamos diante de um espécime em extinção no Brasil. Ou pelo menos que está assim, né? Desaparecido. Vamos lá. No Brasil, a turma do Ciro Nogueira, né? Diz que dinheiro não tem carimbo. Né, Tarcísio? Enquanto isso, nos meios comerciais tem sido analisada com atenção uma palestra feita por Jameson Greer, o chefe do STR. Uma palestra, veja onde ele foi. A Conferência do Conservadorismo Nacional recentemente. Mais uma espécime em extinção. Um cara da economia disposto a colar no evento verdadeiramente conservador. Com os bolsonaristas americanos, né? Esse não tem nojinho, não. Seu ponto é simples. Não há prosperidade sólida nem soberania com base apenas em comércio. E soberania se produz, não se negocia. Ó, irmão, não é só dinheiro. Não é só o dinheiro, a gente precisa de mais. Para o principal negociador comercial do governo Trump, depois do próprio Trump, o objetivo da política comercial não deve ser fazer o maior número possível de acordos comerciais ou promover a eficiência a todo custo. Não é sobre isso. Aspas. Deve ser apoiar os trabalhadores e as famílias americanas. Apoiar uma sociedade conservadora. Se queremos uma cultura conservadora, precisamos criar um sistema econômico conservador. E eu já tô assim que não tô me aguentando. Quero saber se ele tem um Tinder pra gente dar um match. Você é liberal no conservador no costume e liberal na economia? Não. Eu sou conservador nos costumes e eu estou em busca de um sistema econômico conservador também, viu, irmão? Pega o teu liberalismo e vai lá pra Faria Lima. Sai de perto de mim. Eu só... Não, pausa aqui. Economia não deve ter como objetivo final o dinheiro, mas pessoas, famílias. Eu tô aqui, viu? Eu estou aqui. Eu acho que o dinheiro é sim importante, mas o fim, no final do dia, não é só aumentar o PIB. É aumentar um dinheiro no bolso das famílias, dos trabalhadores. Eu não tô do lado dos rentistas. Eu tô do lado desse radical maluco aqui, viu? Eu tô desse lado. Não me bota pé dos liberais. Na visão trumpista, os Estados Unidos precisam criar ou recriar uma economia de produção. Uma economia orientada para a produção e não para o consumo como um fim em si mesmo. Essa economia enfatiza uma grande classe média que produz e cresce, em vez de uma pequena elite que extrai, realoca e esbanja. Eu também defendo isso aqui, viu? Eu não acho normal uma pessoa que coloca aí 6 milhões e 800 mil que já tem de patrimônio líquido em uma aplicação, 14% ao ano, termina o ano com 7 milhões 777 mil. Ganhou 985 mil reais sem fazer nada. Esse valor tem de cabeça porque foi uma postagem que eu vi no Twitter. Eu acho isso injusto. A pessoa ganhar e o seu consultor econômico, né, que deu dicas de investimento, se gabar disso na internet, que o cliente dele ganhou 985 mil reais sem fazer nada. Eu não acho que isso é saudável para uma economia. Eu não acho. Eu prefiro isso aqui, ó. Apostar em quem produz, quem trabalha, o suor. Eu sou das antigas.
né? Eu não consigo compreender. Eu tô do lado aqui, ó, desse maluquinho, eu e ele, né? Simplesmente o principal negociador do governo Trump, depois do próprio Trump, né? Eu tô do lado dele, eu sou um louco. Ele não sabe de nada, né? Quem sabe aí é o café com ferre. O chefe do STR se apoia nos pais fundadores dos Estados Unidos. Diz que, no início, nossos fundadores debateram vigorosamente a ordem econômica da nova nação. E eles sabiam que outras nações não deveriam se beneficiar automaticamente do livre acesso ao nosso mercado. E ele cita quem? Os debates on the Constitution e Hamilton. Fala dele. Alexander Hamilton. Enfim, Madison e Thomas Jefferson. Ele observa que os debates entre a nação de agricultores de Thomas Jefferson e a nação de fabricantes de Alexander Hamilton resultaram em um compromisso prático. Aspas, seríamos ambos, seja através do trabalho na terra ou na fábrica, seríamos uma nação de produtores. Aspas, mesmo em seu compromisso com os pequenos agricultores, os pequenos são os meus preferidos, os jeffersonianos reconheceram a necessidade do poder industrial para manter a nossa independência. Embora valorizasse o trabalho na terra acima de tudo, Thomas Jefferson alertou contra a dependência industrial de potências estrangeiras. Nota que os hamiltonianos concordaram. Alexander Hamilton argumentou que os Estados Unidos precisavam de tarifas e política industrial para promover a manufatura. A tarifa é para quê? Para proteger a indústria nacional, porque ela tem que crescer, ela tem que ganhar gás. E ela, para ganhar gás, vai ter uma política realmente de incentivo real. E permitir que nosso jovem país se desenvolvesse sem estar sujeito à política econômica coercitiva do Império Britânico. Vocês têm noção o que é para mim ler isso? Gente, eu terminei de ler isso ontem. Quando eu terminei de gravar o vídeo, de ontem, que eu tô falando da República Velha, eu tô falando do que o Campos Salles fez com o Brasil, a sabotagem, né, de aumentar os impostos de exportação. A tarifa é para proteger o produto interno do produto externo e proteger a economia nacional. O Campos Salles colocou o imposto de exportação para desvalorizar e tornar menos competitivo a indústria nacional. Fez o oposto. E fez por quê? Porque fez um acordo exatamente com o Império Britânico, que era o Banco Rothschild. É por isso que os Estados Unidos deu certo e é por isso que o Brasil fracassou. Porque um escolheu ser soberano, o outro escolheu ser colônia. E, me perdoa, o Brasil não escolheu ser colônia. Os vagabundos que deram um golpe da República que escolheram isso. O povo não escolheu nada, como o povo segue sem escolher até hoje. Porque a escolha do povo é Bolsonaro solto. Eu, por mim, botava Ciro Nogueira no lugar de Bolsonaro. Se Ciro Nogueira fosse um homem de responsabilidade, sabendo que Bolsonaro é um preso injusto, e ele com muito mais saúde que Bolsonaro, ele se entregava para ser preso no lugar de Bolsonaro. Ele deveria fazer isso. Aí eu ia começar a ter algum tipo de respeito por ele. Você tá vendo assim a diferença? O que tá lá pregando o Felipe Dávila, o Brasil, ser dependente, né? Para entregar corte de gastos públicos, assim, para você, né? Pro povo, para ficar de boa aí com o Império Britânico. E a elite paulista continuar mamando. Por fim, sem brincadeira, eu terminei de gravar o vídeo ontem. Essa matéria foi publicada às 7 da manhã. Eu falei, nossa senhora, velho, como tudo faz muito sentido pra mim. Por fim, estima que essa visão foi aperfeiçoada por Henry Clay, ex-parlamentar e ex-secretário de Estado, o antigo Marco Rubio. Seu modelo único, chamado de Sistema Americano, combinava tarifas e apoio estatal à indústria com a crença no poder de um grande mercado interno livre. Protegíamos o acesso a esse mercado interno com muito cuidado, principalmente porque outras nações não faziam parte do contrato social do nosso país, a Constituição dos Estados Unidos. E assim, ó, pô, aqui, para você fazer parte, a gente tá ganhando dinheiro e o dinheiro... Mas é o seguinte, né? Você se coloca no... Pense que você por um dia tem dinheiro, porque eu tenho certeza que você faria. Se você ganhasse dinheiro, você tivesse sua empresa grande, eu tenho certeza que você faria questão de dar aquela bisoiadinha, né? Quem você está contratando e tentar contratar pessoas que defendem a liberdade. E você usar a sua empresa com certeza para defender a liberdade. Eu duvido que tu ia ficar fazendo lobby em Brasília. Eu duvido.
você, o povão brasileiro, não gosta desse tipo de safadeza, não. Pode até dar um jeitinho, uma gambiarra, mas para tirar o Estado do cangote. Mas você não vai ficar fazendo lobby. Os Estados Unidos, o patriota de lá, ele tem essa preocupação com a sociedade, o pacto social. Mas quando tu pega o chinês está preocupado com isso? Ele está preocupado com alguma coisa? Irmão, ele quer pegar o dinheiro dele e ele vai usar o dinheiro dele para amplificar o poder do país dele, para continuar fazendo o que eles querem fazer e continuar ganhando mais mercado, passando por cima de muita coisa, trabalhando às vezes 16, 20 horas por dia. E o americano fala, não, eu não quero trabalhar 16 horas por dia não, mas quem quiser trabalhar, trabalha aí. Mas eu quero ver nossa sociedade, quero que a gente trabalhe minimamente. Minha mulher, se quiser ficar em casa, fica. Se quiser trabalhar, trabalha também. Eu acho que deveria ser um direito. Porque hoje é uma obrigação, quase, né? Hoje é difícil a mulher falar, eu quero ficar em casa. Eu quero falar, pai, o dinheiro não dá pro mês inteiro. Olha, gente, a quantidade de mães que eu tenho certeza que se tivesse a opção, falar, cara, eu vou poder me dedicar a ser mãe. E ser mãe de verdade. Mas não pode. Deveria poder. Mas não. Os dois trabalham e no final do mês o dinheiro não sobra. Antigamente um só trabalhava, tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Felizmente, diz Grier, os Estados Unidos seguiram esse conselho durante a maior parte da sua história e se tornaram a economia de produção por excelência. Observa que ao longo desse longo episódio, os Estados Unidos cresceram ao ritmo vertiginoso e emergiram com uma prosperidade impressionante. Mas que, onde é que começou a dar errado? Início da década de 1990 e 2016, Bush, Bill Clinton, Obama, nossos líderes, incluindo aqueles que se consideram conservadores, né? Os neocons, e ele vai falar de neocon, esqueceram as lições do nosso passado. Eles abandonaram a economia de produção, buscaram a economia de endividamento para ganhar o favor das grandes empresas e dos nossos parceiros comerciais. Para Grier, esses líderes tomaram uma série de decisões que alteraram o delicado equilíbrio de nossa sociedade outrora conservadora. Renunciamos à nossa soberania a abrir nossas fronteiras a fluxos sem precedentes e quase limitados de mão de obra, capital, bens e serviços estrangeiros. Ele reclama que os políticos e formuladores de políticas não consideraram como essa abertura radical e hiperintegração global afetariam os trabalhadores, as famílias, as comunidades americanas. Ninguém liga. Liga se está com dinheiro no bolso. Vende a mãe se necessário. Eles não se lembraram das palavras do presidente McKinley, que disse: o livre comércio trará descontentamento generalizado. Ele revolucionará os valores. O chefe da USTR estima que o alinhamento do Bush com o Bill Clinton sobre o livre comércio foi uma anomalia. Argumenta que o Reagan frequentemente elogiava o comércio, mas o seu pragmatismo prevaleceu quando impôs tarifas e ameaçou impor tarifas sobre importações japonesas. Nixon é famoso por impor uma tarifa global de 10%, pois o aumento das importações estava impedindo que os Estados Unidos mantivessem moeda forte o suficiente no país. E Ted Roosevelt comentou em 1895, graças a Deus, não sou um defensor do livre comércio. Neste país, a indulgência perniciosa na doutrina do livre comércio parece inevitavelmente produzir degeneração gordurosa da fibra moral. Rapaz, eu não conhecia essa fala do Roosevelt não, mas gostei, viu? Moral, não procure na Faria Lima. Ali todo mundo vende a mãe. Para Grier, pessoas como Bill Clinton prometeram que, se abríssemos o nosso mercado, todas as nações do mundo seguiriam o exemplo. Isso não aconteceu. O neoliberalismo não fez com que o mundo adotasse a economia de livre mercado, assim como o neoconservadorismo não trouxe a democracia ao Iraque ou ao Afeganistão. O neoconservadorismo, é o que chama de neocon, é basicamente o seguinte: no costumes, mantém as coisas minimamente organizadas, sabe? Não flexibiliza demais, né? Não é abertamente woke, esquerdola. E na política externa, você promove as confusões que o Bush promoveu, como foi lá no Iraque, como foi no Afeganistão, enfim. Não trouxe resultado. Destruíram o país. Foi o teatro das tesouras deles. E que, em vez de reduzir o déficit comercial, afundamos ainda mais no buraco. Precisou alguém, agora em 2025, falar o óbvio. Tudo o que está sendo feito desde lá de trás, desde 1990,
que é quando começa, inclusive, o consenso de Washington. Eu só faltou falar o consenso de Washington. Tudo que foi feito lá até aqui estava tudo errado. Só andamos para trás. Ele reconhece que alguns países reduziram certas tarifas, mas também passaram a usar barreiras não tarifárias para acumular excedentes e riquezas às custas dos americanos comuns e da classe trabalhadora. Mais uma vez. Olha a preocupação. Gente, tu tá vendo? Ele não tá preocupado com o bilionário. Ele não tá preocupado com o multimilionário. Ele tá preocupado com os pequenos, com os trabalhadores, com as famílias. E os Estados Unidos passaram de uma nação de produtores para uma nação de devedores. O nosso governo contraiu empréstimos para financiar gastos cada vez maiores com direitos sociais, com direitos de assistência social. As pessoas se endividaram para manter o seu estilo de vida, à medida que os salários desvinculavam da produtividade e do crescimento econômico. Os estrangeiros ficaram felizes em conceder crédito. Nos especializamos em alocar capital por uma taxa, em vez de gerá-lo, e financiamos nosso próprio declínio. Olha para isso aqui. Isso daqui, ó, se esse cara tivesse essa palestra no Brasil, na Faria Lima, São Paulo pegava fogo. Não tô falando pegar fogo assim, ia ficar uma agitação. Entrar em combustão mesmo. Você olhar para você, ver fumaça. Prédios iriam pegar fogo. Um economista de direita, verdadeiramente, citando passagens bíblicas. Isso aqui é surreal. Porque para essa turma, ideologia já tem que ser deixada de lado. Imagina a religião. Como Esaú, no livro de Gênesis, trocamos nossa herança e sua promessa de longo prazo pela gratificação instantânea de um prato de lentilhas. E ele não parou aí não, viu? Calma que tem mais aí citação religiosa. O chefe do STR considera que o alinhamento... considera que, alimentando pelo bem-estar social e pelo crédito estrangeiro, o espetáculo continuou, mas a sociedade começou a se deteriorar. Para ele, as empresas ignoraram os déficits comerciais porque estavam ganhando dinheiro dos dois lados da fronteira. Enquanto para as pessoas comuns, o déficit comercial se manifestava na forma de fábricas se mudando de Wisconsin para o México ou para a Ásia. Porque o importante é porque não tem competitividade. Ó, irmão, não estou preocupado só com competitividade, não. Estou preocupado de ter emprego no país. Não é só competitividade, não é ter emprego. É ter emprego para o povo poder viver, poder sobreviver. Mas falar isso no Brasil é tabu. E quem está se lascando é tu. Como corrigir essa situação, recuperar o país e incentivar a economia produtiva que possa sustentar a grandeza americana? E qual o papel da política comercial nesse projeto? A resposta curta poderia ser simplesmente dizer tarifas, diz ele. As tarifas desempenharam um papel fundamental, mas uma palavra sobre o assunto seria insatisfatória. Em vez disso, eu vou lhe dar 3 palavras: soberania, solidariedade e equilíbrio. E acrescenta: soberania é uma mistura de autonomia e resiliência. Isso inclui ter uma política comercial autônoma. E nossa política comercial deve colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. A soberania nos dá espaço político necessário para promover a solidariedade nacional. Diz que, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sei como a soberania e a solidariedade andam de mãos dadas. Pressionada e perseguida, a igreja primitiva foi construída com base em uma combinação de fé em Deus e nas virtudes da autossuficiência. Para se protegerem, naqueles primeiros dias em Utah, Brigham Young encorajou cada um dos santos dos últimos dias, homens e mulheres, a decretar em seus corações que não comprariam de ninguém, além de seus próprios irmãos fiéis, que fariam o bem com o dinheiro que assim obteriam. Hoje, diz Greer, os membros da igreja são conhecidos por suas famílias fortes e nosso compromisso com a comunidade. Eu gosto de um país assim, viu? Eu gosto muito de ver um economista utilizando, inclusive, histórias religiosas para justificar os seus posicionamentos. Para o chefe do STR, o comércio não é bom nem ruim, e sim apenas um meio para atingir um fim, não um fim em si mesmo. O comércio deve estar a serviço de algo maior. O dinheiro deve estar a serviço de algo maior. E ele acrescenta: a nossa fraqueza não é o consumo em si, mas o fato que grande parte do que consumimos é produzido no exterior. O resultado é que a cada ano entregamos 1,2 trilhão de dólares aos nossos parceiros comerciais. Esse foi o tamanho do nosso déficit comercial em 2024. Agora, muitos desses dólares voltam, mas muitas vezes eles voltam como
especulação, dívida ou aquisição de ativos nos Estados Unidos e não como investimento produtivo ou em novos empreendimentos. Que é o quê, né? É os empresáriozinhos da Faria Lima que ganham dinheiro, às vezes, nesse leve e trás de mercadoria. Aí o dinheiro que ele chega no Brasil não é para investir, para produzir no Brasil, é para especular, para comprar título da dívida, é para viver de rentismo. Estamos vendendo a participação de nossos filhos no futuro de nossa economia por coisas baratas e pagamentos de executivos. Nosso vício em importações contribui para o endividamento do nosso país e isso não é sustentável. O Grier acrescenta que é por isso que Trump tomou medidas para reduzir os gastos do governo, impôs tarifas e fez acordos para lidar com a emergência nacional causada pelo déficit comercial e considera que isso já lhe trouxe resultados. Fizemos acordos com parceiros comerciais que cobram 40% do nosso comércio. Não se trata de acordos comerciais no sentido tradicional, em que eliminamos tarifas de ambos os lados. Esses países estão aceitando tarifas mais altas sobre seus produtos, ao mesmo tempo em que reduzem suas próprias barreiras tarifárias e não tarifárias. Diz que outros países estão desmantelando arbitragens trabalhistas e ambientais, investindo em novas fábricas nos Estados Unidos, comprando bilhões de dólares em produtos americanos e se alinhando conosco em questões econômicas e de segurança nacional. Considera que os Estados Unidos fizemos história no Turnberry Resort, o resort de golfe de Trump na Escócia, de acordo com a União Europeia. No acordo com a União Europeia. Sua interpretação é de que a União Europeia reconheceu a legitimidade de nossas preocupações e nos unimos para estabelecer as bases de uma nova ordem comercial baseada em um comércio justo e equilibrado que apoia a soberania nacional. Levará mais tempo para construir o sistema Turnberry, formalizar suas regras e expandi-lo para cobrir o restante de nossos importantes parceiros comerciais. Mas estamos fazendo progressos sem precedentes a uma velocidade impressionante. Sobre a OMC, que justamente tenta reformar para se adaptar à nova realidade, Grier afirma: hoje, quando as pessoas me perguntam sobre a OMC, eu respondo: nós os temos exatamente onde queremos. A OMC está paralisada e suas regras comuns atropeladas. Diz que Trump, ao agir rapidamente em seu segundo mandato, está construindo uma economia produtiva, que apoiará os fundamentos de nossa sociedade conservadora. Nossa sociedade conservadora? O que quero dizer é uma sociedade que se preocupa com a família, os idosos, os doentes. Parêntese aqui, viu? Eu até falo conservador das tias do Zap, do tio do churrasco. Mas os idosos no Brasil, eles não têm nenhum tipo de respeito, viu? Tá aí uma classe que ninguém respeita, que ninguém dá valor. Todo mundo aí quer o apoio dos idosos, quer o apoio da aposentadoria, e os idosos deste Brasil ajudam em muito a economia nacional. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que mora na casa da avó e que às vezes a aposentadoria da avó, do avô, sustenta uma família inteira. E ninguém liga para os idosos. Semana passada tava lá o Stuberger falando que é só corrigir aí a previdência pelo IPCA, os idosos aí que se lasque. Aí eu vejo uma coisa dessa, sabe? O povo não valoriza idoso. Às vezes não valoriza o próprio avô, a própria avó. Só valoriza quando perde. É pedir demais, gente. É pedir demais. É pedir demais algo assim. Lá no canal secundário, é capaz de tá no título de algo que eu acho que, se eu olhar o dia, eu devo ter comentado nesse canal aqui. Ainda era governo Bolsonaro e eu falava: rapaz, a gente não precisa ser conservador nos costumes, liberal na economia, a gente também pode ser conservador na economia. E aqui está um claro exemplo. Um olhar totalmente diferente. Uma sociedade que respeita a dignidade de todas as pessoas e apoia as comunidades. Uma sociedade que valoriza a relação do indivíduo com Deus. E no Brasil, os economistas estão falando que não pode envolver ideologia, que é questão técnica. Que dinheiro não tem carimbo, né, Tarcísio? Eu só quero algo assim, pro Brasil. Eu sou radical. O meu radicalismo é isso daí. Nossa função é tornar possível uma sociedade conservadora. Temos que garantir que nossa economia apoie esse objetivo. Eu concordo.
e conclamos presentes a comprar roupas, carros e chips de computador americanos. Invistam seu dinheiro na indústria americana. O American First tem um longo caminho pela frente. As sinalizações de que o trumpismo não se resume à personalidade do presidente e reflete uma revolução cultural e política significativa nos Estados Unidos. Eu acho que é papel da nossa geração, e inclusive para honrar o sacrifício que Bolsonaro já fez e segue fazendo, mostrar e provar que o bolsonarismo não é só um culto a uma figura, que é algo muito mais, que realmente veio para salvar esse país. Mas calma que tem mais. Antes de falar da outra entrevista, é pedir demais? Um ministro das Relações Exteriores assim no Brasil? Os Estados Unidos condenam a recente detenção pelo Partido Comunista Chinês de dezenas de líderes da Igreja de Sião não registrados na China, incluindo o preeminente pastor Mingri Erza Jin. Apelamos à sua libertação imediata. A perseguição aos cristãos na China não é recente. No entanto, em nome da economia e do desenvolvimento chinês, há cristãos que relativizam, preferem não enxergar esse detalhe. Eu tento entender, mas eu sempre falho. Eu também não compreendo, não. Finalmente, o mundo está percebendo a perseguição aos cristãos. Está percebendo porque o povo está denunciando. Porque o Marco Rubio está botando a boca no trombone. Fosse no Brasil, né? Eita, tu lembra Eduardo Bolsonaro quando falava da China? Ah, Eduardo Bolsonaro está promovendo a crise diplomática com o Brasil. Aí vem a Tereza Cristina, o Mourão, colocar panos quentes. Não, embaixador Ming, não faça isso, não faça aquilo. Ai. Vamos adiantar. Eu ia ficar mais longo do que eu quero. Ex-chefe comercial dos Estados Unidos, o Lightyear, os economistas estavam errados em tudo. O arquiteto da política tarifária do primeiro mandato de Trump sobre o fim do livre comércio, trocando a Casa Branca por Wall Street, e porque ele considera o Trump a pessoa mais honesta. A entrevista é longuíssima, não vou falar sobre toda ela, separei uma parte bem mais curta. Aí o Arthur diz, né? Vixe, e agora? Os liberais da Faria Lima vão chamar o Trump de comunista? Ou de negacionista? Tá ali, notícia original, 10 de outubro. Enfim, o Robert é um nome que amedronta diplomatas. Muitas autoridades estrangeiras experientes estremecem ao se lembrar das negociações difíceis com o temível fanático por tarifas de Washington. O Robert, conhecido como Bob pelos amigos, vou chamar de Bob então, foi representante comercial dos Estados Unidos no gabinete do primeiro mandato de Trump. Com a bênção de seu chefe, o Bob incendiou a ordem comercial global, renegociando acordos comerciais com os Estados Unidos, atacando a China e a Europa, com tarifas altíssimas e criticando a OMC. Um político como Trump, com seu desejo de derrubar o sistema de coisas estabelecido, é uma espécie de presente para o Bob. Energético em seus quase 70 anos, ele continua sendo um proselitista contra o que vê como os males globais do livre comércio puro e simples. O diagnóstico do Bob sobre os problemas comerciais dos Estados Unidos é hoje quase parte do pensamento do establishment de Washington. Segundo ele, e devido ao que ele chama de devoção tola à teologia do livre comércio, as empresas têm sido por muitas décadas recompensadas por transferirem sua produção para o exterior para aproveitar a mão de obra mais barata, entre outras coisas. Isso acelerou no início dos anos 2000, quando a China aderiu à OMC e se beneficiou do acesso ao mercado global. Os Estados Unidos agora compram e importam muito mais do que produzem, um fato que inquieta o Bob. Esse déficit comercial americano, afirma ele, nada mais é do que uma transferência de riqueza dos americanos para países estrangeiros. Ele declaradamente se dedica a melhorar as perspectivas de emprego de americanos sem diploma universitário. E critica duramente os executivos que transferiram seus empregos para a China apenas para ganhar mais dinheiro. Eu não perdoo nenhum deles. Não pode... Não pode... Será que esse cara não tem um primo, não? Um brasileiro aí para ajudar? Outro ponto aí, gente, que ninguém liga. As pessoas sem diploma. Tem gente que não vai ter diploma e aí vai fazer o quê? Vai ser assim para sempre? Vai fazer o quê da vida? Nada? 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 Vai chamar... Será que o Flávio Morgenstern vai chamar ele de... Vai acusar ele de ser duguinista também? Né? Socialista de direita?
Olha lá o Ancap Sul. É socialista de direita, né, Ancap Sul? Porque ele não é do livre comércio. Ah, meu Deus do céu. Tá faltando no brasileiro, viu? Esse sentimento de se preocupar com o povo. Continua insistindo. E se aceitarmos? Aqui é a jornalista perguntando para ele lá para as tantas. Que as tarifas do Trump levarão as empresas a migrar suas cadeias de suprimento e que esses novos empregos da indústria surgirão nos Estados Unidos. Isso pode acontecer durante o mandato do Trump? E está perguntando, será que acontece nos próximos anos mesmo? Porque isso leva um tempo, né? Não haverá um custo político para o Trump se suas tarifas elevarem os preços e esses empregos demorarem mais para se materializar? E o que ele diz? Sim, pode demorar um pouco. Mas isso não é motivo para não fazê-lo. É papel do estadista. É papel do líder fazer o que tem que ser feito para salvar o país. Se houver evidências de sinais de recuperação de que o processo está funcionando, ninguém vai se candidatar do outro lado. E certamente, se os republicanos vencerem a próxima eleição, teremos um novo sistema comercial. A gente está vindo para mudar de verdade. Em uma era de divisão intensa e polarização, as tarifas têm desfrutado de um apoio em comum, porque até os democratas estão tendo que apoiar. O próprio Bob às vezes soa como se pudesse ser um democrata. Por quê, né? Sou contra a desigualdade de renda, diz ele em determinado momento. O que o diferencia de um democrata moderado, então? Eu não sou de esquerda, eu sou conservador. Responde ele surpreso com a pergunta. Mas você está falando de desigualdade de riqueza e da classe trabalhadora, tendo as mesmas oportunidades na vida que os ricos, digo eu. Isso é apenas patriotismo, ele rebate. Isso é nacionalismo econômico. Eu defendo demais isso daqui. Eu já comentei sobre isso, sabe quando? Quando eu falo que enquanto engenheiro, eu acho que é impossível de um país funcionar quando o CREA diz que o salário mínimo do engenheiro deveria ser 8 salários mínimos. Porque você tá falando assim, ó, cara, eu estou criando na lei, na canetada, que você ganha 8 vezes o que o salário mínimo ganha. A economia, a conta não fecha no final do dia. Como é que a gente olha para os Estados Unidos, para a Austrália, para outros países e fala, olha, aquele país você é garçom e consegue sobreviver, consegue ter as coisas, consegue viver bem, ser faxineiro. Exatamente, porque as pessoas não ganham tão mais que as outras. Existe uma certa valorização. Só que quando você diz que o engenheiro recém-formado deveria ganhar 8 salários, quando o ministro do Supremo ganha 40, cara, a conta não fecha. A conta não fecha. A desigualdade é um problema também. Pobreza é um problema. Desigualdade também. Se você quer que a economia realmente funcione de uma forma minimamente organizada, esses gaps gigantescos, 40, e não são 40, né? Porque o ministro do Supremo é 40 mais os penduricalhos. Enfim. E aí, para arrematar o vídeo, para fechar com chave de ouro, uma matéria de uma linha só. Só tem uma linha essa matéria do Lauro Jardim. Uma só. A Faria Lima e o Lula 4. Boa parte da Faria Lima já conta com o Lula 4. Óbvio. Óbvio. E eu digo mais. É impossível a direita brasileira conseguir o apoio da Faria Lima. Porque é impossível o Haddad conseguir apoio do bolsonarismo vestindo verde e amarelo. Tendo Bolsonaro e Haddad, 2018. Tu vai votar em Haddad só porque ele vestiu verde e amarelo? Ao longo de toda a história do PT, e inclusive agora, no presente momento, se tiver a chance da Faria Lima eleger alguém do PSDB, alguém como Fernando Henrique Cardoso, tu acha que eles não vão chutar o Lula? A versão original sempre é melhor. A versão oficial sempre é melhor. Então assim, não vamos ver. Ninguém é bobo. Ninguém vai ser enganado. Então não tem essa chance. É zero a chance do mercado apoiar a direita realmente compromissado com o país, é zero. E a direita brasileira realmente tem que ter um pouco de maturidade nesse momento e entender isso. A direita tem que buscar o povo, que é quem realmente tem os votos. É o trabalhador, é a classe média urbana. Porque o pessoal do interior majoritariamente já vota na direita. Mas principalmente os trabalhadores das grandes cidades. Essa gente aí tá desolada. É o cara sem diploma, que muitas vezes pode ser de responsabilidade, mas também, se foi a responsabilidade ou não, tanto faz. Ele segue existindo, ele é um ser humano, ele é um brasileiro. É aí que a gente vai conseguir o apoio.
Pra mudança que esse país precisa. Esquece a Faria Lima. Isso a gente não tem nenhuma preocupação, não. E aí eu coloco ali, né? A foto do Trump e do Jair apontando para Eduardo. Nenhum governador democrático. Mas eu queria ver. Tenta aí, experimenta aí. Primeiro que nem... esses governadores democráticos nem vão se dar, né? Sei lá. Nem corre o risco deles irem em algum lugar que eles vão ser questionados sobre esse tipo de assuntos. E eu queria ver você questionar. Eu queria muito ver qualquer governador democrático desse, pega o telefone aí, grava um vídeo, faz um react a essa matéria do valor econômico. E dá tua opinião genuína e honesta, o que tu achou. O que vocês estão achando, governadores, sobre a política do Trump? Vocês estão dispostos a fazer algo similar no Brasil? Porque esse é o que eu queria, viu? Ai, que inveja, viu? Que inveja boa, né? Mas chegará o dia que o Brasil vai se libertar, né, do atraso. E o povo vai ser valorizado, as famílias. E só para encerrar, porque tá martelando na minha cabeça, eu queria ter mostrado antes, e eu não abri. Quando o cara fala de comércio justo, todas essas coisas, gente, isso também não nasceu do nada. Tudo isso... Ó, eu tô até aqui aberto, né? Na parte do projeto 2025. Quando você pega lá... dogma do livre comércio. Deixa eu ver se tem aqui a parte. Ortodoxia, tá? Nessa parte não. Os americanos. Poderosas. Aí tá falando da OMC. Ó, OMC, ó. A dura lição desse capítulo é que a América é espoliada todos os dias no mercado global, tanto por uma China comunista predatória, como por uma OMC institucionalmente injusta e não recíproca. Ignorar esses dois desafios irá simplesmente continuar a drenagem paragitária da base industrial americana de produção e defesa. Uma visão conservadora para o comércio, eu acho que tá aqui. As recomendações da política neste capítulo refletem a crença na força das instituições fundadoras da América, a sua visão na economia do mercado, a compreensão realista do fato de que a política comercial tem capacidades limitadas e é vulnerável ao aumento da missão e à captura regulamentar. Os decisores políticos devem ser modestos quanto ao que podem realizar através da política comercial e precisam de exercer vigilância constante contra abusos. O comércio pode reduzir os preços ao consumidor para os americanos comuns e abrir novos mercados para empresas americanas e seus produtos. O comércio pode ajudar os trabalhadores das empresas americanas a especializar-se naquilo que fazem de melhor. Na política externa, o comércio pode ajudar a preservar e fortalecer alianças. Ao mesmo tempo, uma política comercial sólida exige humildade. Não é panaceia para todos os problemas políticos. A política comercial não pode favorecer um setor em detrimento do outro. Enfim, nem um comércio livre, nem um protecionismo criarão empregos. O comércio afeta os tipos de emprego que as pessoas têm, mas não tem qualquer efeito a longo prazo. Mas tem uma... Não é nem essa parte. Tem a parte específica que ele fala sobre comércio justo. Durante seu primeiro mandato, Trump pregou que não pode haver comércio livre sem um comércio justo, recíproco e equilibrado. Tem outra parte que ele fala que também o comércio deveria ser utilizado para fortalecer as pessoas, os trabalhadores. Comércio global, bola econômica. Aqui, ó. Enquanto os trabalhadores que perdem seus empregos forem compensados de forma justa pelos ganhos do comércio, todos estarão em melhor condição. Os trabalhadores. Então, assim, tudo que está acontecendo agora... Deixa eu ver quem que escreveu esse capítulo de economia do Projeto 2025. Departamento de Comércio, Thomas Dillman. Não sei se está nessa parte aqui. Exportação. Mas deixa eu ver se... Parece que é o Peter Navarro. Peter Navarro, ó, Comércio Justo. Cara, eu acho que esse aqui... Eu acho que foi o Peter Navarro. Que é o cara aí, né? O cara que formulou a política tarifária do governo Trump. A FCC, o Trump nomeou para a FCC o Brendan Carr. O Brendan Carr é o cara que escreve sobre a FCC no projeto 2025. Caraca, bicho. Isso porque o Trump falou que não, o meu projeto não é o projeto 2025, não. Bicho miserável, velho. Aí, velho. Quando você tem um plano, né, fica fácil. Quando você tem um plano, fica fácil. Quando tem um plano, fica fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando, quando você tem um plano, fica fácil. Quando você tem um plano, fica fácil.
Se eu não achar aqui, eu também não vou ficar procurando muito, não. Deixa eu ver, não tá aqui esse capítulo. Só me dá mais uma chance aqui. Senão eu vou encerrar. Tá. Se não for aqui, nem vou perder meu tempo. Não vou conseguir encontrar, não. Que na verdade, não. Eu acho que eu tô olhando no mês errado. Eu acho que eu tô olhando no mês errado. Deixa eu ver. Ia valer a pena. Tatará. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, eu achei o que eu queria. Tá aqui, ó. É preciso ter um plano. Final de agosto, início de setembro, Twitter caindo, próximo das manifestações, o povo queria que fizesse alguma coisa. E aí eu analisava mais o cenário na época, né? E eu me questionava, bicho. E os questionamentos são os mesmos de hoje, viu? Os governadores não abrem a boca. Somos minoria no Congresso do Judiciário. Cadê os setores econômicos para reclamar do Twitter fora do ar? Cadê? Cadê o agro? Né, Tereza Cristina? E aí eu perguntava, como coragem muda os votos? Porque falavam que Bolsonaro não tinha coragem para fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu ver se tem uma postagem aqui para mostrar isso. Tem uma postagem. Que era tipo isso daqui, ó. Porque Bolsonaro tinha dito na manifestação, ó, às vezes é melhor evitar cartaz. E aí o pessoal desvirtuou para falar que Bolsonaro proibiu o cartaz. Aí, tá aqui, ó. Pedir que se luta de liberdade de expressão enquanto se proíbe que ela se expresse faz todo sentido, né, Kim Paim? Bolsonaro não proibiu, velho. Ele só recomendou que não levasse cartazes. Aí eu falei, ó, eu não peço ninguém pra lutar por nada. O que eu vejo são corajosos de internet que não conseguem responder uma simples pergunta. Qual é o plano? E aí perguntar qual é o plano, aí surtou. Aí vem lá Sakura, ó. Meu Deus! Que discurso de merda é esse? Qual é o plano? Se liga, o povo quer mostrar revolta e indignação. Então assim, não tem plano. Não tem plano. O errado é quem quer saber o plano. Qual é o teu plano então? É o confia? Não. E eu até depois desenhei um plano. Tá? Leia lá o Atlas. Tem um vídeo da época que eu explico o que foi feito para destruir a liberdade. Eu coloquei 6 pilares e eu coloquei 6 caminhos contrários. E aí, na época, eu lembro que a galera fez o meme, né? O cara que queria assim, olha, gente, será que não vale a pena a gente pensar antes de agir? Será que pensar antes de agir não é bom? Não. Não pense! Não pense, não tenha um plano. Haja igual um louco. É assim que você tem que agir. Eu deveria ganhar adicional de insalubridade. Piadas à parte. Vou mandar o vídeo do Ciro Nogueira lá no Telegram. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser um membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, que tá a história da direita registrada para saber por que deu certo e por que deu errado. Porque algumas coisas vão dar para frente, outras vão dar para trás. Tá lá registrado. E para sentir inveja. E mais uma vez eu deixo de recomendação a toda a classe política brasileira. Leiam o Projeto 2025. Sabe? Saiam da mesmice. Saiam desse discurso raso e lacrador do dia a dia. Eu até dar play aqui num discurso lacrador que eu ouvi, isso horrível. Mas não vou fazer isso não para não dividir mais a direita. Eu só quero dividir, viu? Quem quer acabar com a direita é o Silvio Grimaldo. Tem que dar aquela cutucadinha para terminar o vídeo, né? Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.